Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é quarta-feira, é 14 de dezembro de 2022. Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Há algum tempo atrás, Deus me pediu para ler de novo Jó. Bem, e aconteceu que por esses dias eu perdi meu cachorrinho, 5 anos, ursinho carinhoso, que a gente chamava de urso também, mais comumente. E não estou bem, mas estou aqui para gravar um vídeo porque continuo lendo a Bíblia. Eu acho que nesses momentos difíceis, coisas acontecem que muitas vezes a gente não entende, são os mistérios de Deus, e a gente entra no questionamento: continua a orar ou não? Para de ler a Bíblia ou não? E é uma tentação desistir da fé, né? Mas a gente não deve seguir o nosso coração. O coração é enganoso, a nossa vontade. Devemos continuar sendo fiéis, independente se sentir vontade ou não, ore mesmo assim. Leia a Bíblia mesmo assim. Só que eu sempre sou bem sincera aqui com vocês e tenho minhas buscas, e essa é uma busca minha. Eu vou ler um trecho de Jó, Jó 5, e a partir depois que tudo acontece, que o Jó perde tudo, ele se queixa, ele diz por que não nasce morto, e aí vem os amigos para consolá-lo, abraçam ele, e vem a primeira fala de Elifaz, que é o primeiro amigo dele que vai falar com ele. E daí eu tô no capítulo 5, acompanhe. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Grite, Jó, veja se alguém responde. As palavras que Deus me manda ler, que me manda estudar, que me manda orar sobre elas, inicialmente elas não fazem sentido. Depois de um tempo, elas entram na minha vida e às vezes elas entram rachando, elas entram dilacerando o meu coração, entram machucando, doendo ali, sabe? É real. E eu passei por esses períodos agora que eu perdi meu cachorro, muitos questionamentos com Deus, enfim, até dos amigos também que se chegaram e me consolaram. Eu não entendo, mas realmente foi Deus que me falou: leia Jó novamente, porque isso, lá na frente, você vai estar vivendo isso e você vai precisar disso. Vai precisar entender porque tudo isso está acontecendo. E mesmo sem entender, talvez eu entenda, mas vai ser importante para você. E grite, Jó, veja se alguém responde. A verdade é que nos momentos cruciais você vai estar sozinha, sozinho. Grite, Jó, veja se alguém responde. Aqui é irônico ele está sendo, porque não tem ninguém vai responder ao seu chamado, a sua procura, a sua busca, o seu pedido de socorro. Não vai ter. Por isso que é tão importante ser você e Deus direto, porque não vai ter. No momento da tua perda, da sua depressão, do seu desespero, da sua queda, da sua tentação, é você e Deus. Aí vai estar a sua decisão: eu continuo ou não? Eu sou obediente, eu não sou fiel ou não? Eu vou continuar com Deus mesmo sem entender? Ou eu vou desistir e vou procurar na minha razão? Porque a razão muitas vezes vai dizer: Deus não existe, enfim, pro lado negativo. Então, isso vai acontecer
Quando você tiver o seu telefone tá sem bateria, você tá sem Wi-Fi, você tá de madrugada, é no final de semana, enfim, você vai estar sozinho. Grite, Jó, veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Já esteve numa situação? Eu já. Entrei em crise e falei, Deus, não existe, não tinha nenhum anjo para me ajudar. Eu não vi nada, não vi nada. Por isso que ele diz, grite, veja qual anjo você vai chamar. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, porque como não veio nenhum anjo, ninguém para ajudar esse Jó quando ele perdeu tudo, perdeu os animais, perdeu os empregados, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. E aí ele fica desgostoso e amargurado. O amigo dele diz, isso é loucura ficar desgostoso e amargurado. É, porque não vai adiantar nada. É falta de juízo que leva à morte, leva. Não só a morte física, a morte daqui da doçura. O meu cachorro que morreu até o último momento era doce. Estava doente, ele abanava o rabo para mim. Quando ouvia a minha voz, ele abanava. Não tinha nem força para nada e abanava o rabo. Me amava incondicionalmente. E a gente tem que ser incondicional. Não importa se o mundo vai corresponder a nós. Se lá fora vai ser justo, se vão ser justos ou injustos conosco. Temos que continuar sendo doces até o último segundo de vida. É isso que eu lembro do meu cachorro. Ele morreu aqui abraçado nos meus braços. Doce. O nome dele é Ursinho Carinhoso. Doce, carinhoso, até o último. Nada tirou dele esse fator amor incondicional, essa doçura do ser dele. Nada. Nem a cegueira que ele ficou cego, nem as feridas que ele tinha, nem a doença, a falta de vontade de comer, até depressão ele tava, certeza. Nada. Ele era doce. Doce. E agora vem uma contradição, porque ele diz, uma vez vi um homem sem juízo. Aqui sem juízo é muito relativo. O que é sem juízo? É o meu julgamento, eu acho essa pessoa sem juízo. Mas olha que ele diz, que parecia estar progredindo na vida. Então, esse é o pensamento do Elifaz sobre o homem que ele viu. Mas eu amaldiçoei a família dele. Aqui é a palavra de Deus ou a palavra de Elifaz? Quem amaldiçoou esse homem que estava progredindo? Quer dizer, ele estava progredindo. E aí, os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas. Devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição, aqui. Quer dizer, esse homem estava progredindo. E aí veio alguém, e quem é esse alguém? Ou ele faz ou é Deus? E amaldiçoou essa pessoa, porque considerava essa pessoa sem juízo. Mas isso é um julgamento, né? E aqui ele não explica o porquê. Simplesmente diz que era sem juízo. E ele amaldiçoa. E aí, essa família começa a perder tudo. Tudo. A segurança nos tribunais, injustamente nos tribunais, sem amigos, pessoas cobiçando as suas riquezas, devorando suas colheitas e até um pouquinho, quando começa a dar um pouquinho, já vem alguém e arranca. E daí eu pergunto para vocês, vocês acreditam num Deus que amaldiçoa? Eu não. Eu não. Eu acredito assim.
como um filho, você diz, não vai por esse caminho. Digamos que aqui é a luz e aqui vai ficando escuro. E ele vai indo, vai indo, vai indo. E conforme ele vai para a escuridão, vai escurecendo. Mas não é maldição. É a consequência de ir para o lado errado. É desobediência lá do Deuteronômio 28, mas não uma maldição de Deus. Mais uma vez eu digo para vocês, contradição da palavra. Essa é a palavra de Elifaz, do amigo de Jó, não de Deus. Porque Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não pode ter características semelhantes a Satanás, a Lúcifer. Porque Deus jamais pode ser parecido com aquele que é considerado o seu inimigo. Você não pode ter características parecidas com o seu inimigo, senão vocês são iguais, vocês não são inimigos então. Entende? Para alguém ser teu inimigo, vocês têm que ser completamente diferentes. Deus tem que ser completamente diferente de Satanás. Não igual. Os dois têm poder e os dois amaldiçoam. Porque Satanás também dá poder. Ele também abençoa aos seus, aqueles que estão com ele. Ele dá poder. Ele ofereceu poder para Jesus no deserto. E se Deus é visto como aquele que está comigo eu abençoo, aquele que está longe de mim eu amaldiçoo, é a mesma coisa que Satanás também diz, aquele que está comigo eu abençoo, aquele que está longe eu amaldiçoo. Então, que diferença faz entre os dois? Será que eles são amigos? Será que eles são amigos? Não. Então, eles têm que ser completamente diferentes. Senão nós é que estamos sendo enganados por eles. No que você acredita? Né? Você acredita num Deus que é semelhante ao diabo? Eu não acredito nesse Deus. Aqui outra contradição. Ele diz em seguida: a aflição não brota da terra. A desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Quer dizer, é justo, é um sofrimento justo. Se eu estou sofrendo é porque eu causei. Aqui, eu não estou dizendo isso, essa não é a palavra da Melissa. Nem estou dizendo que o que você está sofrendo é por sua culpa, eu estou dizendo que ele faz isso. Mas, olha a contradição, porque olha o que ele diz aqui no verso 4. Os seus filhos não têm segurança, nos tribunais são condenados, qual que é? Advérbio, né? Advérbio aqui, acho que é advérbio. Injustamente. Injustamente. Olha só. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Se nós causamos o sofrimento, por que nós somos condenados injustamente? Uma coisa não bate com a outra. Se nós causamos o nosso sofrimento, nós deveríamos estar sendo condenados justamente, não injustamente. Então aqui existe uma contradição. Novamente. Ou nós somos condenados justamente porque temos culpa, ou não temos culpa e somos condenados injustamente. Então, aqui já é uma contradição. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Eu acho mais certo, e eu digo para vocês, porque aqui é claro na palavra que Deus está me falando, que Jó não teve culpa nenhuma das desgraças que aconteceram com ele. E Jesus disse que um dos cegos que ele curou não tinha culpa nenhuma da sua cegueira, nem a família dele, nem um antepassado pecou, não que não tivesse pecado, eu sempre digo isso, mas não tinha culpa em relação para ficar cego. Você pode ter seus pecados e eu tenho os meus. Você pode não, você tem. Eu tenho os meus.
Mas não quer dizer que quando acontece algo ruim na minha vida, eu tenho culpa. Ninguém pode saber das coisas ruins. Por exemplo, acontece 10 coisas comigo. Só Deus sabe se eu tenho culpa das 10, das 9, das 8, das 7, das 6, ou talvez só de uma. Talvez só de uma. E acontecem 10 comigo. Entende? Pode ser que eu tenha culpa de 11 coisas ruins e eu receba só 10. Mistério. Ninguém pode saber. Você pode ter culpa de 100 coisas e receber uma, duas só. Não sei. Eu não sei dizer. Porque Jó recebeu quantas coisas ruins e não tinha culpa de nenhuma. Quantas pessoas morreram, quantos empregados, quantos animais, quantos filhos, e de nenhum pecado dele incorreu para isso. Não que ele não tivesse pecado, ele tinha pecado, somos humanos, temos pecado. Mas não sobre essas coisas, porque isso foi inveja de Satanás, justamente porque ele se incomoda com os justos, com aqueles que estão no caminho certo. Então, isso é mentira. Nem sempre o sofrimento é a tua culpa. Nem sempre pode ser inveja do diabo. Pode ser. Pode ser. Isso é uma busca que cada um tem consigo mesma. Nunca é analisar a vida das pessoas, mas analisar as nossas próprias. Não é buscar mostrar que temos prazer, que temos troféus, que temos pódios, que temos prosperidade, que temos primeiro lugar no mundo. Porque, como eu disse para vocês, nem sempre a pessoa, infelizmente, nem sempre ela vai fazer o mal e ela vai receber o castigo. Nem sempre ela vai fazer o bem e ela vai receber o prêmio. Não é assim que as coisas se processam. Tira a ilusão da tua cabeça, abre a tua mente para isso. Não é assim que as coisas se processam. Isso é uma completa ilusão. Eu nunca venho trazer uma coisa pronta para vocês, mastigada, e dizer assim, essa palavra e tal, sabe? Eu não marco, quando vejo, Deus vai falando comigo. E o que Ele está me dizendo é o seguinte, sobre Jesus, né? Jesus viveu uma vida de completa insegurança. Ele não estava dentro do templo. Ele estava fora, ele foi buscar os doentes. Ele não buscou autoridade, ele não buscou ser rei. Ele buscou estar lá no meio dos doentes, lá no meio dos problemáticos, entre os ricos, entre os pobres. E ele disse que nem sempre o teu sofrimento é tua culpa, porque isso tira um preconceito enorme que o judaísmo sempre vem trazer, que o teu sofrimento é a tua culpa. E ele disse que não, nem sempre. E ele vem dizer e separar o que é de César do que é de Deus. Dê a César o que é de César. Se ele quer dinheiro, você dá. Ele quer imposto, você dá. Porque Deus diz, aquilo que você mais tem, mais você vai ter. Aquilo que você menos tem, menos você vai ter. E isso não é a respeito, sabe, de bênçãos e prosperidade. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente quer dizer, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se você busca coisas materiais, mais e mais você vai ter, porque é isso que você está buscando, então isso que você vai ter. Se você busca as coisas do Espírito, mais e mais você vai ter, mais e mais sabedoria. Aquilo que você buscar, mais e mais você vai ter. Não quer dizer
que uma pessoa próspera, rica, não quer dizer que isso é bom, porque não é preciso estar com Deus para você ter dinheiro, para você ter fama, para você ter poder. Até porque no momento ali que Jesus aparece, até o momento que ele luta e que ele morre, o poder está do lado dos inimigos, dos descrentes de Roma. Jesus é o fraco. Jesus é aquele que está fora do centro do poder. Está descentralizando a fé e dizendo: a tua fé te salvou. Sabe? Nem sempre você vai ter culpa do teu sofrimento. Crê, pede, bate, abrir-se vos á, busca e você vai achar. Se essa Roma quer dinheiro, dá o dinheiro, dá, isso não é mais importante. Busca as coisas do reino, ele diz, do meu reino, porque isso é o que a traça não come. Isso é o grande tesouro. Deixa eles ficarem iludidos que eles estão cheios, sendo que eles estão vazios. Então, o que eu digo para você é: não se iluda. Você não olha para uma pessoa e você não sabe. Eu disse da nuvenzinha porque eu tive uma EQM, né? Você olha para uma pessoa e você não sabe o tamanho da nuvem dela. Você não pode olhar pela roupa, pela aparência, pelo currículo, pelos estudos, pelos títulos. O tamanho do patrimônio que a pessoa tem lá no céu, porque esse é o verdadeiro patrimônio que nós devemos buscar. Não que nós não podemos ter coisas aqui, mas essas coisas elas vão findar. Vem um tufão, vem um maremoto, vem um terremoto, vem um cometa, vem alienígena, tem tantas, né, coisas apocalípticas aí. Vem um vento, vem um furacão e acaba com tudo de uma vez. Nada disso é seguro. A traça come, você morre de repente, vem uma pandemia, mas essa nuvenzinha, esse que tá lá no reino dos céus, que você buscou, as coisas do secreto, que só Deus, a fidelidade do teu coração, o teu cérebro não vai te levar para o céu. Nem a tua roupa, nem o teu corpo. Pode ficar o dia inteiro na academia, pode ser a pessoa mais linda, gostosa, malhada. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé pode mover montanhas. Sofre, chora, fala com Deus, clama a Ele, bate. Batei, abrir-se-vos-á. A tua fé é que pode te salvar e pode iluminar e salvar as pessoas. Mas a gente tem que estar no meio das pessoas, né? A gente tem que estar lá onde está a ferida, onde as pessoas estão sofrendo. É isso que a gente tem que fazer. Tchau, gente. Amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E até mais. Busque. Quando acontece algo ruim, igual aconteceu agora, a gente sempre fica na autossabotagem, se culpando. Por isso que eu trouxe essa palavra, para você não ficar